Devocionais a Bíblia toda em um ano. Hoje, Oséias, capítulos 1 a 3. A palavra do Senhor veio a Oséias em um contexto bem específico de Israel. O povo agora estava em paz. Durante o reinado de Jeroboão, as fronteiras de Israel haviam se expandido e o povo tinha tranquilidade na terra. Essa tranquilidade, porém, levou o povo de Israel à idolatria, a se afastar do Senhor. Assim, o Senhor fala a Oséias, o profeta, que se case com uma prostituta, a fim de que a partir da vida de Oséias ele ilustre a sua relação com o povo de Israel, a sua condição com Israel, o seu povo. No seu casamento com Gomer, Oséias tem 3 filhos desta prostituta. O primeiro deles é Jezreel, que anunciava que o Senhor reverteria todo o mal que Jeú, o bisavô de Jeroboão, havia feito. O Senhor traria a justiça como havia profetizado a Jeú. A segunda, a filha, seria chamada Lo-Ruamá, pois o Senhor não teria compaixão da casa de Israel para lhe perdoar. O terceiro filho é Lo-Ami, pois o Senhor declara que eles não são o seu povo, e nem ele é o Deus deles. Porém, a conclusão do capítulo 1 traz uma reversão. Haveria um tempo em que o Senhor reverteria o seu juízo e seria novamente misericordioso com seu povo. Agora seriam chamados Ami e Ruamá, pois o Senhor os faria o seu povo. Eles seriam filhos do Deus vivo e seriam também alvo da sua misericórdia. O capítulo 2 traz a mesma realidade, a relação da justiça de Deus por conta da infidelidade de Israel e a restauração que viria no futuro. Nos versículos 2 a 5, o Senhor aponta para o pecado de Israel. O povo havia se tornado adúltero, estava indo atrás dos seus amantes. Mas o Senhor não permitiria isso. Os versos 6 a 13 indicam a ação do Senhor para impedir que o seu povo continuasse no pecado. Ele cercaria o seu caminho com espinhos e levantaria um muro contra ela, contra Israel, a sua esposa, para que ela não ache as suas veredas, não vá em busca de seus amantes. O Senhor a faria voltar e a castigaria pela sua prostituição, pelo seu pecado contra o Senhor. E a partir do versículo 14, o Senhor começa a anunciar a restauração. E ele faz isso em 4 partes. Nos versos 14 e 15, ele anuncia que ele treinaria o seu povo no deserto para que aprendesse a amar o Senhor e respondesse como nos dias da sua mocidade, quando saiu da terra do Egito. O Senhor removeria o pecado do seu povo e agora o chamariam de meu marido e não de meu Baal. O Senhor faria com que o seu povo habitasse em segurança na terra. Ele tiraria o arco, a espada e a guerra e faria com que o seu povo repousasse em segurança. O Senhor mesmo renovaria a sua aliança. Ele semearia Israel para ser o seu povo e teria compaixão de Lo-Ruamá. E para Lo-Ami diria que é o seu povo. E ele responderá: Tu és o meu Deus. O capítulo 3, que encerra essa primeira seção do livro, indica mais uma ilustração na vida de Oséias de como o Senhor amou o seu povo infiel. Não sabemos em que momento Gomer, a esposa de Oséias, voltou a se prostituir, mas notamos que a sua condição agora era grave. O Senhor ordena que Oséias vá e ame novamente a mulher adúltera e assim a resgate. Assim, Oséias compra Gomer, readquire a sua esposa por 15 peças de prata e 150 quilos de cevada. Ela é chamada para reafirmar a aliança. E assim o Senhor fará com os filhos de Israel. Eles ficarão muito tempo sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal, mas o Senhor os restaurará. E então buscarão o Senhor, e Davi será o seu rei. E nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Os capítulos iniciais de Oséias ilustram a relação do Senhor com seu povo de Israel. Israel havia se prostituído, abandonado a aliança com o Senhor. E o Senhor, assim como ilustrado no profeta Oséias, iria resgatar o seu povo. Antes disso, porém, ele faria juízo. Ele julgaria o seu povo pelos seus pecados. Então, os purificaria de toda iniquidade e restauraria a sua aliança com o seu povo. Assim, o povo de Israel, no contexto de Oséias, era advertido sobre as consequências da sua infidelidade e dos seus pecados.
mas também era consolado com a promessa da reconciliação pela graça de Deus. Deus restauraria o seu povo e os purificaria de todo o seu pecado. E essa promessa de amar um povo infiel é plenamente cumprida em Cristo. Apesar de todo o pecado do seu povo, de toda a sua infidelidade, da incapacidade de viverem de forma perfeita, sem pecar, Cristo ainda assim amou a igreja. Se entregou por ela a fim de redimi-la, de restaurá-la, de limpá-la e torná-la livre do domínio do pecado, para que seja a sua noiva, a sua amada. Se o juízo do Senhor era certo contra Israel pela sua infidelidade, a igreja de Cristo pode se ver agora livre da ira do Senhor, pois Cristo, o seu amado, recebeu toda a ira do Pai, para que ela fosse restaurada de forma plena, para que os pecados dela não passassem impunes, mas fossem julgados sobre Cristo, e assim ela pudesse ser livre da ira de Deus. Foi por meio da sua morte na cruz que Cristo demonstrou o seu amor à sua igreja. E para aqueles que pertencem à noiva de Cristo, a sua igreja, também há advertência, para que andem em fidelidade, para que não vivam em prostituição espiritual, se voltando a outros deuses, vivendo de forma contrária à palavra de Deus, mas que andem em fidelidade ao Senhor, em temor à sua palavra, que cada dia confiem na obra de Cristo e tenham a certeza de que Cristo um dia voltará em glória, para trazer a plena restauração, para que aqueles que hoje lutam contra o pecado, se agonizam na luta contra o pecado, procurando vencê-lo e muitas vezes fracassam, para que esses, que tanto odeiam o pecado, um dia sejam totalmente livres do domínio do pecado e já não pequem mais, pois estarão na glória para sempre com Cristo.